assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle. Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais um ano de vida. Agora imagina isso, você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar, estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra para ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá pra ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais um ano de vida. Darren fica sem chão. Dá pra ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren tá decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle, mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade. Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente, é amar de verdade, é aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima,
Eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Daryl já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard, esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda. Medo de ver o Daryl sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Daryl continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Daryl tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle. E Daryl tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Daryl tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão. Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Daryl para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Daryl continua ali, firme. Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Daryl escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar. Porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Daryl continua fazendo surpresas, canta pra ela,
Mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando para ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara para perder quem ama? A partir daí, o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa para sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle. Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais um ano de vida. Agora imagina isso. Você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar, estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa: quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra para ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá para ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais um ano de vida. Darren fica sem chão. Dá para ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren está decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle.
mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade. Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente, é amar de verdade, é aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima, eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Darren já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard, esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda. Medo de ver o Darren sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Darren continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Darren tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle. E Darren tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Darren tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão. Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Darren para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Darren continua ali, firme.
Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Darren escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar. Porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Darren continua fazendo surpresas, canta pra ela, mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando pra ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara pra perder quem ama? A partir daí, o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa pra sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle. Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais um ano de vida. Agora imagina isso. Você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar, estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa: quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra pra ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas,
Faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá pra ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais 1 ano de vida. Darren fica sem chão. Dá pra ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren está decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle, mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade. Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente, é amar de verdade, é aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima, eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Darren já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard, esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda. Medo de ver o Darren sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Darren continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Darren tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle. E Darren tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Darren tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão.
Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Darren para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Darren continua ali, firme. Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Darren escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar. Porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Darren continua fazendo surpresas, canta pra ela, mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando pra ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara pra perder quem ama? A partir daí, o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa para sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle. Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais um ano de vida. Agora imagina isso. Você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar, estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa,
Quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra para ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá pra ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais 1 ano de vida. Darren fica sem chão. Dá pra ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren tá decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle, mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade. Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente, é amar de verdade, é aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima, eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Darren já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard, esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda. Medo de ver o Darren sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Darren continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Darren tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle.
E Darren tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Darren tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão. Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Darren para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Darren continua ali, firme. Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Darren escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar. Porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Darren continua fazendo surpresas, canta pra ela, mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando para ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara para perder quem ama? A partir daí, o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa para sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle. Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais um ano de vida. Agora imagina isso. Você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar,
estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra para ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá pra ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais 1 ano de vida. Darren fica sem chão. Dá pra ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren tá decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle, mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade. Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente, é amar de verdade, é aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima, eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Darren já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard, esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda.
medo de ver o Darren sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Darren continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Darren tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle. E Darren tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Darren tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão. Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Darren para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Darren continua ali, firme. Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Darren escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar. Porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Darren continua fazendo surpresas, canta pra ela, mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando pra ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara pra perder quem ama? A partir daí, o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa para sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle.
Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais 1 ano de vida. Agora imagina isso. Você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar, estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra para ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá pra ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais 1 ano de vida. Darren fica sem chão. Dá pra ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren tá decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle, mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade. Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente, é amar de verdade, é aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima, eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Darren já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard,
esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda. Medo de ver o Darren sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Darren continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Darren tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle. E Darren tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Darren tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão. Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Darren para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Darren continua ali, firme. Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Darren escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar. Porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Darren continua fazendo surpresas, canta pra ela, mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando para ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara para perder quem ama? A partir daí,
o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa para sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Tudo começa com o Darren, um garoto todo certinho, com uma vida planejada até o último segundo pelo pai. Ele é inteligente, tira boas notas, e o sonho do pai é ver o filho em Harvard, todo chique. Só que aí entra em cena a Isabelle. Ela é o oposto dele. Livre, cheia de atitude, cabelo colorido, fala o que pensa e vive como se não houvesse amanhã. Literalmente. Porque olha só, ela tem uma doença grave e só tem mais um ano de vida. Agora imagina isso. Você conhece alguém, se apaixona completamente e essa pessoa te conta que só tem mais 12 meses por aqui. Difícil, né? Mas o Darren não foge. Pelo contrário, ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. Eles fazem de tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Viajam, brigam, fazem as pazes, dançam na chuva, realizam sonhos e até se casam escondido dos pais. E sabe o mais doido? O Darren vai mudando totalmente. Ele começa a perceber que viver de verdade não tem nada a ver com seguir um roteiro que alguém escreveu para você. Tem a ver com sentir, aproveitar, estar presente, mesmo que doa. Olha só, tudo começa com o Darren. Ele é aquele tipo de garoto que faz tudo certo. Tira nota boa, não arruma confusão, respeita os pais, principalmente o pai, que é super rígido. O pai dele vive dizendo que ele tem que ser o melhor, ir para Harvard, virar alguém importante. Tipo assim, nada de diversão, foco total no sucesso. Só que Darren, por mais que tente seguir isso, sente que tá faltando alguma coisa, sabe? Ele não se sente feliz de verdade. Aí, num dia qualquer, a vida dele muda. Ele tá numa festa, meio sem graça, andando por ali quando vê uma garota super diferente de tudo e todos. É a Isabelle. E olha, ela brilha. Cabelo colorido, cheia de estilo, fazendo o que quer, sem se importar com o que os outros pensam. Ela é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, quem é essa doida incrível? Eles trocam umas palavras e pronto. Darren fica completamente intrigado com ela. Quer saber mais, quer entender quem é aquela garota que parece viver num mundo só dela. E aos poucos, ele vai chegando mais perto, tentando puxar assunto, e ela... Bem, ela não é fácil. Ela tem um jeitão meio fechado no começo, dá umas respostas diretas, meio cortantes, tipo, não se mete. Mas isso só deixa ele mais curioso. Depois de algumas tentativas, eles começam a conversar de verdade. Saem juntos, andam por aí, falam da vida. Darren começa a ver o mundo de um jeito novo com ela. Isabelle mostra para ele que viver de verdade não é só seguir regras. É sentir, errar, rir e aproveitar o agora. Ela leva ele para lugares diferentes, apresenta músicas, faz perguntas que ninguém nunca fez para ele. E o mais legal, ela escuta de verdade. Eles se conectam de um jeito intenso, rápido. Dá pra ver que é um encontro daqueles que muda tudo. E aí vem o choque. Isabelle conta que tem câncer e que os médicos disseram que ela só tem mais um ano de vida. Darren fica sem chão. Dá pra ver nos olhos dele que ele não estava esperando por isso. Mas o mais louco é que ele não foge. Mesmo com essa notícia pesada, ele escolhe ficar com ela. Ele escolhe amar ela, mesmo sabendo que vai doer no final. Só que não para por aí. A família do Darren, principalmente o pai, não gosta nada disso. O pai dele acha que Isabelle vai destruir o futuro brilhante do filho. Começa a pressionar, a ameaçar, faz de tudo para afastar os dois. Mas Darren tá decidido. Ele quer viver aquele amor, quer estar com Isabelle, mesmo que seja por pouco tempo. Enquanto isso, Isabelle também vai abrindo mais o coração. Ela tem seus traumas, tem medo, tem tristeza guardada. Mas com Darren, ela começa a se permitir viver de novo. A dar risada, a sonhar, mesmo sabendo que o tempo é curto. É como se os dois se curassem um pouco um com o outro. Nessa primeira parte do filme, a gente vê o nascimento de um amor que já começa com prazo de validade.
Mas ao invés de fugir, eles mergulham. Darren começa a mudar. Ele começa a dizer não pro pai. Começa a entender que viver não é só tirar boas notas ou ter um currículo bonito. Viver é estar presente. É amar de verdade. É aproveitar o tempo com quem importa. E é isso que eles fazem. Mesmo com todos os problemas, com a doença, com o medo, com os pais em cima, eles escolhem ficar juntos. E isso tudo acontece bem rápido, mas de um jeito que parece natural, porque o sentimento é real. Não é conto de fadas, não é perfeito, mas é verdadeiro. Agora que o Darren já sabe que a Isabelle só tem mais 1 ano de vida, ele podia ter fugido, né? Mas não. Ele faz o contrário. Ele decide que vai viver esse ano com ela como se fosse uma vida inteira. É sério, ele muda totalmente. Esquece os planos do pai, esquece Harvard, esquece essa coisa de futuro perfeito e começa a focar no agora. Porque, para ele, nada mais importa além de estar com a Isabelle. E aí, começa a parte mais intensa do filme. Os dois criam uma lista de coisas que querem fazer juntos nesse ano de vida. E eles fazem de tudo. Saem em aventuras, dançam no meio da rua, gravam músicas, porque Isabelle ama música. Viajam, andam de trem, fazem piquenique de madrugada, exploram a cidade, tudo com uma energia de vamos aproveitar até o último segundo. Só que nem tudo é alegria. A doença da Isabelle tá ali, o tempo todo, lembrando eles que esse amor tem data para acabar. Às vezes, ela passa mal, fica fraca. Tem exames, hospital, remédios. E o medo também começa a bater. Ela tem medo de se apegar mais ainda. Medo de ver o Darren sofrendo depois. E ele, mesmo sofrendo por dentro, tenta esconder para dar forças para ela. Tem uma parte super bonita em que ele ajuda ela a realizar o sonho de cantar no palco. Mesmo com vergonha, ela vai, canta uma música linda, e é um daqueles momentos que dá vontade de aplaudir assistindo. Eles se sentem vivos, livres, como se nada mais importasse. E isso é o que o filme mais mostra. Como pequenas coisas viram gigantes quando você tá com alguém que ama de verdade. Mas olha, o pai do Darren continua sendo um problema. Ele descobre que o filho tá ignorando os planos da faculdade, que tá com a Isabelle mesmo com tudo o que ele disse, e a briga entre eles explode. Darren tenta conversar, tenta fazer o pai entender, mas é difícil. O pai tá preso nessa ideia de sucesso, futuro brilhante, controle. E Darren tá descobrindo que viver é muito mais que isso. E aí vem uma parte que ninguém espera. Eles se casam. Sim, um casamento simples, rápido, escondido, mas cheio de amor. Eles trocam votos, se olham com aquele brilho nos olhos e prometem viver o que der. Mesmo que seja só por um tempinho. É fofo demais. Digno de filme mesmo. E é, né? Depois do casamento, o clima muda um pouco. A saúde da Isabelle começa a piorar. Ela tem crises, desmaios, dores. Darren tenta ser forte, mas começa a sentir o peso da situação. Tem momentos em que ele chora escondido, em silêncio, só para não assustar ela. Mesmo assim, ele nunca vai embora. Fica do lado dela em tudo. Leva ela para o hospital, ajuda com os remédios, escuta ela, segura a mão. Isabelle também começa a ficar mais frágil emocionalmente. Ela tem medo de morrer. Fica com raiva, fica triste, às vezes empurra Darren para longe para proteger ele, mas ele sempre volta, porque o amor deles é real, sabe? Não é desses de conto de fadas. É amor de verdade, que sente dor, que luta, que se entrega mesmo sabendo que vai doer. Eles passam por tudo isso juntos, e mesmo com os altos e baixos, o amor continua firme. Em alguns momentos a gente esquece até que ela tá doente, porque eles estão vivendo com tanta intensidade que parece que o tempo parou. Mas o tempo, infelizmente, não para. A saúde da Isabelle começa a piorar de verdade. E dessa vez, não dá mais para fingir que tá tudo bem. As dores aumentam, ela fica mais fraca, mal consegue sair da cama às vezes. E Darren continua ali, firme. Mesmo com o coração em pedaços, ele tá com ela, cuidando, segurando a mão, fazendo ela rir quando dá. Só que dá pra ver nos olhos dele que ele já tá se preparando pra dizer adeus. Só não quer aceitar ainda. Tem uma cena super tocante em que eles estão juntos, deitados, e ela fala sobre a morte, sobre o medo de ir embora, sobre o que vai deixar pra trás. Mas também fala sobre ter vivido de verdade, por mais pouco que tenha sido. E Darren escuta tudo com o olhar mais triste do mundo, mas sem desviar.
porque ele quer estar com ela até o último segundo. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. Isabelle precisa de cuidados constantes. Eles vão ao hospital, ela faz exames, toma remédio, mas todo mundo já sabe que não tem muito o que fazer. E mesmo assim, eles tentam fazer os últimos momentos valerem a pena. Darren continua fazendo surpresas, canta para ela, mostra vídeos dos momentos que viveram juntos, como se dissesse: olha tudo o que a gente foi. E então, chega o momento que parte o coração. Isabelle morre. Não tem como dizer isso de outro jeito. Darren fica com ela até o fim, do lado, segurando a mão, olhando para ela com amor. E mesmo que ele estivesse preparado, a dor é gigante. Por quê, né? Como é que a gente se prepara para perder quem ama? A partir daí, o filme muda de tom. O brilho da Isabelle sai da tela, mas fica no coração do Darren. E no nosso também. Ele entra num período de luto, de silêncio, fica mais quieto, mais fechado. Mas não é aquele luto que te paralisa para sempre. É aquele que vai se transformando em força, sabe? Ele começa a lembrar de tudo o que ela ensinou. A importância de viver o agora, a beleza de ser verdadeiro, o poder de fazer as próprias escolhas. E aí, ele começa a agir. Vai atrás dos próprios sonhos, mas agora os sonhos dele mesmo, não os do pai. Ele não quer mais viver só para agradar ou cumprir expectativa. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.